Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu inicio aqui no canal, caso você goste, uma série de vídeos com dicas bem simples e que realmente fazem diferença para quem vai fazer a sua primeira viagem ou a sua primeira viagem internacional, quem tem alguma dúvida em relação a voo, a compra de voo, a roteiro de viagem, a como arrumar a sua mala, tudo que envolve realmente fazer uma viagem. Então, se você gosta desse assunto e você quer que eu traga realmente a minha experiência, a minha vivência morando aqui, viajando para outros países, as dicas que eu acho que realmente valem a pena, que são relevantes, comenta muito aqui embaixo e também curte muito esse vídeo, porque se ele tiver um bom engajamento, se vocês gostarem, eu realmente posso fazer uma série de vídeos. Tem muita coisa que eu quero comentar aqui com vocês, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre voos com conexões. Eu sei que quando a gente compra uma passagem aérea, normalmente quando a gente está vendo, né, uma passagem aérea, os voos com conexões realmente são os mais baratos, né? Muito mais em conta do que voos direto, que é o melhor dos dois mundos, porque você só pega um avião, sai ali no destino e tá tudo certo. Mas, assim como você, eu também quero economizar o meu rico e suado dinheirinho para que eu possa gastar na viagem, né? Seja num hotel, seja ficar um dia a mais, ou até realmente poder fazer uma viagem. Então, muitas vezes, a gente acaba optando por voos que têm uma ou mais conexões para conseguir fazer aquela viagem dos sonhos. Mas tem algumas dicas, algumas coisas que a gente precisa prestar atenção ao comprar uma passagem com conexão, e é sobre isso que eu vou conversar aqui com vocês hoje. E ao meu ver, tem 4 pontos principais, talvez 5, quando você vai comprar essa passagem. E eu acho que o primeiro ponto, talvez o mais importante deles, é se essa conexão ela vai ser feita no mesmo aeroporto. Porque existem passagens que você olha, o preço tá ótimo, o tempo de conexão bem razoável, mas aí você vai ver nas linhas pequenas e você tem que fazer troca de aeroporto. Isso aconteceu, inclusive, recentemente com a minha sogra. Quando ela voltou para o Brasil, ela precisava fazer uma conexão em São Paulo para ir para a cidade dela. E aí, quando ela chegou em São Paulo, ela precisava fazer uma troca de aeroporto para pegar o próximo voo. E isso é algo que você precisa ter muita consciência na hora que você vai comprar a sua passagem. No caso dela, ela tinha até que um bom tempo disponível e que era suficiente naquele horário, que era 5 da manhã. Então não tinha trânsito, era tranquilo. Mas se fosse pouco tempo em um lugar que tem muito trânsito, em um horário de pico, provavelmente você poderia perder essa conexão. Imagina ter que sair de um aeroporto e ir para outro, talvez em um país que você nem conheça. Porque eu já vi algumas passagens também para os Estados Unidos, quando eu estava cotando para ir para Orlando no ano passado, que eu tinha que sair do aeroporto, ir para outro, tinha acho que é 1 hora e meia para pegar o próximo avião em um país que eu nunca fui, em um contexto onde, obviamente, né, a gente tem que fazer a pesquisa, se dá para ir de Uber, se é melhor ir de Uber, se tem algum translado de um aeroporto ao outro, normalmente tem, mas quanto tempo demora. Então, assim, é um ponto muito importante que você precisa analisar. Às vezes a passagem está super barata, só que esse trajeto, vai te custar caro, e 2, pode te custar a conexão. Então é muito importante que você tenha isso em mente na hora de comprar a sua passagem. E aí eu já quero entrar em um segundo ponto, que é o tempo entre um voo e outro, o seu tempo de conexão. Por quê? Voos atrasam, mas assim, voos podem atrasar muito. E aí, se você tem, por exemplo, 1 hora entre um voo e outro, se o seu voo atrasar, você pode perder a próxima conexão. Então, sempre fique de olho no tempo que você tem. Às vezes, é melhor pegar um voo que você vai ficar ali naquele aeroporto umas 5, 6 horas, mas vai ser tranquilo,
do que pegar um voo que você vai ter 45 minutos, 1 hora de conexão e pode ser muita correria. Tem aeroportos que são muito grandes. E aí, para você ir de um voo ao outro, às vezes você tem que andar o aeroporto inteiro. Eu vou dar mais uma vez o exemplo de São Paulo. Gente, o aeroporto de Guarulhos é muito grande, muito grande. E às vezes você ir de um ponto ao outro demora ali uns 30, 35 minutos, às vezes até mais. Isso em um aeroporto, que eu estou falando agora de São Paulo, que fala a nossa língua, que as placas estão sinalizadas no nosso idioma. Pensa tudo isso, talvez em um país que você não fala a língua, ou que não vai ter tanta gente para te auxiliar. O aeroporto aqui de Amsterdã, vou te falar que assim, pouquíssima gente para te auxiliar, viu? Pouquíssima. A gente teve uma questão com uma companhia aérea, porque o que acontece? A gente comprou o voo, chegou ali no aeroporto de Amsterdã, e cadê o guichê da companhia aérea? A gente não achava, não achava, não achava, tinha dado problema no nosso check-in, a gente não conseguiu fazer na maquininha, não estava funcionando. Então, como a gente tinha que despachar a mala também, a gente precisava achar o guichê, fazer o check-in ali e despachar a mala. E, cara, não tinha placa. E não tinha ninguém para nos socorrer. Chegou um momento que a gente andava, e nada, 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 até que por um milagre brotou uma pessoa que trabalhava ali, no aeroporto, que não era nem do aeroporto mesmo, tipo, trabalhava em uma outra companhia aérea, e aí a gente perguntou, e ela falou, é lá no canto, atrás do outro guichê, da outra companhia, e assim, zero sinalização, e isso acontece no mundo todo, às vezes a sinalização do aeroporto não é tão boa, então é importante que você entenda esse tempo, né, que você vai ter ali entre uma conexão e outra. Outro ponto importante também para entender, e isso normalmente você vai saber, na verdade, na hora de despachar a sua mala. Se naquele local que você vai fazer a conexão, você vai ter que pegar a mala e despachar de novo. Porque o que acontece? Tem alguns voos que já mandam a sua mala direto para o ponto final da sua viagem. Tem outros que não. Tem outros que na conexão você precisa pegar a sua mala e despachar novamente. E isso é caótico, porque mais uma vez você precisa colocar isso na balança de tempo. Tempo é fundamental. Porque imagina, você vai sair do seu voo, você vai até onde passa a bagagem. Então, até começar a sair as bagagens, por algum motivo a nossa é sempre a última, então você vai pegar a bagagem, vai ter que descobrir onde você vai ter que despachar novamente, vai lá pro despache, aí tem toda aquela movimentação de novo, às vezes vai ter fila, vai despachar novamente, para aí sim você pegar o seu próximo avião. Isso também aconteceu com a gente quando fomos para o Brasil, daqui da Holanda, né? A gente foi para Florianópolis, e aí em São Paulo a gente teve que pegar nossa mala e despachar novamente. E é engraçado porque quando fomos para Orlando, o nosso voo ele era daqui para Boston e de Boston para Orlando. Então a gente imaginou que em Boston a gente teria que pegar a mala e despachar novamente, porque foi assim que aconteceu quando a gente foi para o Brasil. Só que não precisou. A nossa mala ela foi direto para Orlando. Então é muito importante você perguntar isso, porque às vezes não vem descrito na hora que você vai comprar a passagem, mas na hora que você vai fazer o check-in na sua companhia aérea, né, no dia do seu voo, quando você for despachar a sua bagagem, e tudo isso eu tô falando para quem vai despachar, né? Quem vai só com mala de mão, nem precisa pensar nesse ponto. Mas se você vai despachar, pergunte para o atendente, mas assim, enfatize bem, tá? Para não ter desinformação. Se no destino da conexão você vai precisar ou não pegar a sua bagagem e despachar de novo. Porque isso é importante. Imagina se não tivessem nos avisado. A gente ia deixar a mala lá em São Paulo, ia estar lá até hoje. Então é importante que essa seja uma pergunta que você faça ali na hora de despachar a sua mala e que muitas vezes, na correria, acaba passando batido.
Normalmente a pessoa do guichê já te fala, mas se não, pergunte, tá? Já anota aí, ó, perguntar se eu vou ter que pegar a mala. E aí um outro ponto, se essa conexão que você vai fazer vai ser em um país que você precisa de visto. Quando eu fui para o Canadá, que foi a minha primeira viagem internacional, os voos que passavam pelos Estados Unidos, que faziam conexão nos Estados Unidos e iam para o Canadá, eram 1000 vezes mais baratos. Gente, era muito mais barato. Só que eu não tinha visto americano. E mesmo para fazer conexão, você não vai sair do aeroporto. Você precisa do visto americano. E eu não tinha. E eu não ia conseguir fazer também. Então eu acabei tendo que pagar mais na passagem para ter uma passagem direto para Toronto, porque eu não tinha visto. E, mais uma vez, para parar ali, precisa de visto. Então, quando você for fazer uma viagem que tem uma conexão, pesquise se aquele país que você vai fazer a conexão precisa de visto. Porque às vezes precisa. E aí talvez seja melhor você comprar uma outra passagem que passe por um país que não precise, ou que seja uma passagem direta. Ou então, né, você se organiza para fazer o visto daquele país que você vai passar pouquíssimas horas. Eu não consigo compreender, mas é assim que funciona e a gente tem que lidar com a forma que realmente é, não é mesmo? E aí, falando de imigração rapidamente. Por exemplo, mais uma vez, quando fomos para Orlando, o nosso voo ele parou em Boston. Então a nossa imigração ela foi em Boston, ela não foi em Orlando. Então todas as perguntas, tudo relacionado à imigração foi em Boston. Ainda falando da minha experiência nos Estados Unidos, o meu foco era ir para Disney. Então, assim, no momento ali da imigração, eu falei, olha, o voo, né, o destino final é Orlando. Aí ele perguntou o que eu ia fazer em Orlando. Eu falei, eu quero passar meu aniversário na Disney. Ele perguntou também, acho que quantos dias a gente iria ficar, e foi isso. Foi muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde a gente contou ali em tempo real como foi. Eu tava super nervosa, super nervosa. E eu entendo que essas viagens, elas realmente trazem, né? Um nervosismo, uma ansiedade muito grande. Mas estando com tudo direitinho, com a sua documentação, enfim, tudo certinho, não tem motivo para que você seja barrado na imigração aqui da Europa ou, enfim, dos Estados Unidos, da viagem que você estiver fazendo. Então, é só seguir todas as diretrizes que não tem problema. Eu estava aqui editando o vídeo e eu lembrei de mais uma questão muito importante: duração total do voo. Muitas vezes a gente compra uma passagem, às vezes com 2 conexões, e quando você vai ver, a duração total do voo é mais de 24 horas. Quando a gente tem um tempo limite para fazer uma viagem, né, por conta de férias, por exemplo, se você coloca na ponta do lápis ali 24 horas para ir, 24 horas para voltar, muitas vezes você acaba tirando tempo de qualidade da sua viagem. Então é importante também que você tenha em mente se aquele dinheiro que você vai deixar de gastar, né, na passagem realmente vale você deixar de aproveitar um dia a mais naquele destino, né? Sejam, sei lá, com 6, 7 horas do dia que você vai chegar, mais 6, 7 horas do dia que você vai embora, dá quase meio período aí que você pode estar aproveitando já no destino principal do seu roteiro. Porque às vezes o valor da economia de um voo que vai ter 2 ou até mais escalas não compensa. Então, mais vale você ver um voo que tem uma escala só, que é um pouquinho mais caro, mas que você vai ter mais tempo disponível ali na cidade, no país que você escolheu passar as suas férias. Então, fique de olho nisso também. Bom, e essas são as minhas principais dicas em relação a voo com escala. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre imigração também. As experiências que eu tive atualmente são com a imigração do Canadá, com a imigração dos Estados Unidos e também com a imigração aqui da Holanda. O interessante é que aqui para a Europa você não precisa de visto, né? Então,
a imigração e a aprovação ou não do visto é na hora que você chega. Então tem algumas peculiaridades realmente, né, diferente dos Estados Unidos, que se você tem o visto, eles não vão e tá tudo certo, né, realmente, ali, documentação, questão de passagem, enfim, as coisas que eles pedem, não tem por que eles não deixarem você entrar no país, mas aqui na Europa pode acontecer. É raro, tá? Mas pode acontecer. Então, se você quiser que eu faça um vídeo também sobre imigração, comenta aqui embaixo que eu vou adorar gravar. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, estamos rumo a 100 mil seguidores. Eu conto muito com o seu apoio. Um beijo e até o próximo vídeo.